Vamos agora conhecer alguns conceitos. Planta medicinal. Planta medicinal é a espécie vegetal, cultivada ou não, que administrada por qualquer via ou forma, exerce a ação terapêutica. Já a droga vegetal é a planta medicinal ou suas partes, que após processo de coleta ou colheita, estabilização, secagem, podendo ser íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada, é utilizada na terapêutica como matéria-prima para a elaboração de medicamentos. Pode também constituir-se no produto final a ser notificado pela Anvisa para a liberação de uso pela população. Já fitoterápico é o produto obtido das plantas medicinais ou de seus derivados, exceto substâncias isoladas, com finalidade profilática, curativa ou paliativa. E, finalmente, fitoterapia é a terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. Formas farmacêuticas para a oferta de plantas medicinais no SUS. Os programas públicos de fitoterapia podem oferecer as plantas medicinais na forma de planta fresca ou in natura, aquela coletada no momento do uso, usada principalmente no preparo do chá. Planta seca, aquela que foi precedida de secagem, equivalendo à droga vegetal. Na forma de fitoterápico manipulado, preparados em farmácias com manipulação, autorizados pela vigilância sanitária. E na forma de fitoterápico industrializado, produzidos e comercializados mediante registro na Anvisa. Você sabia? Existem 12 fitoterápicos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, RENAME, que podem ser ofertados na rede pública, após pactuação entre gestores estaduais e municipais. Farmácias vivas. A maioria dos programas de fitoterapia no país adotam o modelo Farmácias Vivas, instituído pelo Ministério da Saúde em abril de 2010. Você sabe o que são as farmácias vivas? No contexto da Política Nacional de Assistência Farmacêutica e do Sistema Único de Saúde, compreende todas as etapas, desde o cultivo, a coleta, o processamento, o armazenamento de plantas medicinais, a manipulação e a dispensação de preparações magistrais e oficinais de plantas medicinais e fitoterápicas. Promoção do uso correto. Boas dicas. Para usar a planta medicinal de forma segura, é preciso conhecer a espécie correta, a parte da planta que contém as propriedades terapêuticas, saber onde e como colhê-la, coletá-la e como prepará-la. Para facilitar o reconhecimento da planta, aprenda a identificar características importantes em cada parte dela: folhas, flores, caule, raiz. Isso é muito importante, pois é frequente a utilização indevida de espécies diferentes daquelas que são indicadas, ou seja, que possuem substâncias benéficas para o tratamento. Isso acontece quando as plantas têm características similares por serem da mesma família, pelo fato de ter os mesmos nomes populares, mas serem espécies diferentes e vice-versa, pelo desconhecimento das pessoas sobre as características das plantas, entre outros fatores. Nesses casos, poderá ocorrer intoxicação do organismo por usar plantas com substâncias tóxicas ou um tratamento ser ineficaz, por não conter os princípios ativos. Outro fato com risco de intoxicação das pessoas com plantas medicinais é a utilização de partes incorretas da planta, ou seja, diferente daquela que possui substâncias benéficas. Seria você utilizar folhas ao invés de raízes, frutos ao invés de flores e assim por diante. Existem casos onde as folhas são de uso medicinal e as flores da mesma planta possuem efeitos tóxicos. Fique atento. Você sabia? A maioria das plantas medicinais utilizadas na medicina popular não foi ainda suficientemente pesquisada, e algumas delas podem apresentar interações com medicamentos ou mesmo com outras plantas, contraindicações e efeitos colaterais. Os fitoterápicos, assim como todos os medicamentos, devem oferecer garantia de qualidade, ter efeitos terapêuticos comprovados e segurança de uso. Hortos de plantas medicinais. Os hortos de plantas medicinais são importantes fontes de matéria-prima e também local de ações de educação popular e educação permanente em saúde. As plantas medicinais produzem complexos de substâncias químicas
também chamados de fitocomplexos, que são os responsáveis pela ação medicamentosa. Hortos de plantas medicinais. Para produzir plantas medicinais com qualidade, deve-se adotar práticas agrícolas adequadas, atendendo às necessidades de cada vegetal. O cultivo deve ser realizado de forma orgânica, livre de agrotóxicos, os quais podem alterar a composição química da planta. Hortos de plantas medicinais. Deve-se fazer a identificação correta da espécie de planta medicinal pelo nome científico, pois o nome popular varia de local para local e, às vezes, dentro de uma mesma localidade. Para garantir o uso da espécie correta, uma boa dica é conseguir as mudas das plantas medicinais em universidades e ou instituições de pesquisa, ou extensão rural mais próximas. Considerações finais. Nesse modo, conhecemos as práticas integrativas e complementares e as políticas que norteiam as suas ações. Aprendemos sobre os produtos e serviços da fitoterapia, farmácias vivas e seus benefícios ao serem ofertados na atenção básica. Aprendemos sobre os cuidados e benefícios do uso correto das plantas medicinais e seus derivados pelo usuário diabético, assim como os riscos pelo uso indevido. Por fim, alguns cuidados do cultivo de plantas medicinais nos hortos caseiros e públicos. Essas informações subsidiam o diálogo entre profissionais de saúde e usuários sobre o uso das plantas medicinais e fitoterápicas e os cuidados com a saúde, além de ser ferramenta para orientar o autocuidado dos usuários. Introdução. As plantas medicinais e os seus derivados e fitoterápicos vêm há muito tempo sendo utilizados pela população nos seus cuidados com a saúde, onde se inclui o autocuidado no diabetes mellitus. A maior parte dos países de desenvolvimento, onde se inclui o Brasil, cerca de 80% da população utiliza plantas medicinais em seus cuidados com a saúde. A prática da fitoterapia, ela envolve interação entre diversos saberes, o que a gente chama de interculturalidade, e ações multiprofissionais, com foco na promoção da saúde. Para que tragam benefícios à saúde, as plantas medicinais e os fitoterápicos têm que ser utilizadas de forma correta e segura. Nesse sentido, é importante que o profissional de saúde tenha informações sobre o seu uso racional para promover diálogo com o usuário sobre o autocuidado com esses produtos.